Bom dia, meus amores. Vamos lá, turminha do quarto ano. Livro Ápice, português, páginas 179 e 180, ok? Então, vamos lá, continuando, né? Conto de suspense. Então, na última aula de português, eu enviei um vídeo, né, com o texto Caio. E esse texto, ele é um conto de suspense. Então, como a gente viu, né, um conto de suspense, ele vai ter um narrador, né, alguém que está contando a história, né, ele vai ter um começo, um meio e um desfecho, né, da história, tá? Geralmente é uma história que assusta, né? E fica um estado de tensão, né? De suspense, tá? Então, essas são algumas características do conto, né, de suspense, ok? Aí vamos lá para a página 179, né? Então aí vocês vão continuar, né, com o enredo do texto, Caio, que aliás é um texto bem interessante, né? Espero que além do vídeo que eu enviei, vocês tenham lido o texto com atenção, né? Para que vocês possam ter entendido o texto. Então, vamos lá para a nossa atividade. Nesse conto, o modo de contar foi muito importante para produzir o suspense. Para isso, a autora fez escolhas de linguagem, buscando envolver o leitor. Então, é interessante que o conto de suspense também vai ser de acordo com o que foi contado, né? Da forma que vai ser contada a história, tá? E, no caso aí, a autora do texto, Caio, né? Ela contou de uma forma bem interessante o texto, né? Ela escreveu de uma forma bem interessante o texto, né? E ela usou algumas linguagens, né? Algumas palavras para que isso acontecesse. E também vai da pessoa que lê, né? A forma como se lê o texto. Então, aí no primeiro, releia trechos do conto Caio. Então, aí tem dois trechos do texto, né? O primeiro, de madrugada, né, esse primeiro aqui. De madrugada, acordou com uma voz cavernosa. Aí o segundo trecho diz: dali a pouco, o vozeirão recomeçou. Aí o que é que vocês vão fazer? Copie as expressões empregadas para criar clima de medo, de suspense. Então, quais foram aí as duas palavras, né? As palavras que foram usadas aí nesses dois trechos para que produzisse um clima de medo, de suspense. Então, tem algumas palavras aí, ó. De madrugada, acordou com uma voz cavernosa. Aí o outro, né? Dali a pouco, o vozeirão começou. Então, quais as palavras aí que foram usadas, né? Para produzir esse clima de medo, de suspense, tá? Aí vocês vão copiar aí as palavras tiradas desses dois trechos aí, tá? Segundo, copie do texto 3 palavras ou expressões que a autora empregou com a intenção de mostrar o medo que o comprador estava sentindo. Então, vão lá no texto e deem uma olhadinha, né, nas palavras, né, nas expressões. Então, ele está dizendo aqui, ó, que são 3 palavras ou expressões que a autora empregou. Então, vocês vão procurar 3 palavrinhas ou 3 expressões, né?
que o autor empregou com a intenção de mostrar o medo, né, que o comprador, a pessoa que estava comprando a fazenda, sentiu. Aí vocês vão procurar no texto e vão escrever aí, ok? O 3. Releia outro trecho. Aí tem outro trechinho aí no livro de vocês, ó. Dali a pouco, o vozeirão começou. Caio, Caio. Repita em voz alta essa fala da assombração. O que a repetição do A nessa fala pode provocar em quem ouve? Então, veja que ela prolongou aqui o A de Caio, né? Ó. Caio, Caio. Né? O que esse A aí prolongado, né, vai provocar nas pessoas que vai ouvir esse Caio, né? Aí vocês vão colocar aí o sentimento que provoca nas pessoas que vão ouvir o texto, tá? E o 4, agora releia mais um trecho. Ele estranhou muito e foi com custo que gaguejou. Ah, aqui. Aí já aqui fala o seguinte: a repetição do A nessa fala do comprador provoca a mesma sensação que na fala da assombração da atividade anterior. Então, presta atenção aí, né? Que esse A, né, do trecho do 3, né, Caio, Caio, provoca a mesma sensação que o A, né, que o comprador fez, né, que ele gaguejou aqui, provoca a mesma sensação. Aí vocês vão colocar se sim ou não e qual é a sensação que é provocada aí no 4, né? Se é de medo, de pavor, de susto, de assombrado, de quê, tá? Aí vocês vão fazer. Aí vamos lá para a próxima página, página 180. A maior parte dos fatos acontece durante a noite. Isso produz algum efeito para a história? O que é que vocês acham, né? Que, no caso, a maioria dos fatos é feito durante a noite, né? E como é a noite, isso produz algum efeito para a história, né? Aí você vai explicar aí qual é o efeito que produz na história por ela ser contada à noite, né? Por ela ter sido vivenciada à noite. O 6. Os contos são narrativas, né? Como eu falei a vocês, e costumam apresentar alguns elementos próprios, né? Então, vocês vão ver aí no quadro, ó, que a narrativa, ela apresenta alguns elementos próprios nessa narrativa, ó. Apresenta o lugar e o espaço. O lugar e espaço é o quê? Onde a ação ou os fatos aconteceram, né? Então, o lugar e o espaço é aonde, né, a história aconteceu. O tempo, quando a ação aconteceu ou os fatos aconteceram. Quando foi? De manhã, de tarde, à noite, né? De madrugada, foi quando, né, que aconteceu. Aí tem, na narrativa também tem os personagens, né, que é quem participa da ação ou dos fatos. Tem o narrador. O narrador é quem conta a história ou os fatos. E nós temos também a ação, o enredo, né, que é o que acontece na história. Então, numa narrativa, né, num texto narrativo, ele tem esses elementos aí, essas características, né? Vai aparecer o lugar, né, que é o lugar onde ocorreu, o tempo, os personagens, o narrador e o enredo, que é a história em si, né? Aí vocês vão responder. Localize os elementos no conto e complete com as informações adequadas. Letra A. O lugar e o espaço, quer dizer, aonde aconteceu a história. Aí vocês vão escrever aí, olhe lá no texto, né, e escreve onde foi que aconteceu. Letra B. O tempo, né? Quando aconteceu a história, foi o quê?
né? Foi de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, foi que horas? Letra C, os personagens, né? Aí vocês vão escrever quem foi os personagens da história, ok? Aí na questão 7, narrador é quem conta a história, né? Então, letra A, releia o trecho do conto Caio e circule apenas as frases que pertencem ao narrador. Então, leia um trecho, o trecho aí, né? Esse trechinho. Vocês vão circular apenas a frase que é o narrador que fala, tá? Ó, de madrugada acordou uma voz cavernosa, né? Será que foi o narrador que falou isso aí? O narrador é o que conta, né? Caio, Caio. A voz repetia, né? Então, nesse trechinho aí, vocês vão circular a voz do narrador, ok? O B. Esse narrador participa da história como se fosse um dos personagens. O que é que vocês acham? O narrador, ele está participando da história como se fosse um personagem, né? Prestem atenção, se sim ou não, aí você vai colocar, né? Se ele apenas conta a história ou se ele é um dos personagens da história, certo? E até a questão 7, ok, meus amores? Façam com atenção e até mais. Tchau, tchau.